Bom dia, tudo bem, pessoal? Com vocês? Estamos acordando todos agora, né? Pode falar, Chapá, bom dia. Bom dia, Tati. Tudo bem? Você está bem? Tô ótimo. Você tá bem? Graças a Deus. Descansou no feriado? Mais ou menos. Tá estudando bastante? Então, Hum, não tanto. não tanto, né? É só criar uma rotina, é só voltar a criar uma rotina novamente de estudo, sabe? Disciplinar o horário de sono é interessante. Sim, sim. Eu acho que o que mais pega para vocês é o sono, né? Mano, com muito sono. Então, eu acho que o que mais pega é voltar essa rotina do sono. Eu acho que depois que vocês começam a criar novamente a rotina do acordar mais cedo, voltar para as aulas, o tempo que não tiver aula, tá realizando os exercícios já, adiantando, daí dá para dar uma descansadinha, e depois que vocês descansarem, daí dá para voltar de novo a estudar mais um pouquinho e fazer as coisas que vocês gostam também. Eu acho que dá para conseguir administrar legal, só criar uma rotina novamente, entendeu? Bom dia, Bruna. Bom dia, Isabela. Acabou de entrar aí. Bom dia, Carol, Duda, Lucas, Luciano, Luiz. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem e você? Que linda a sua foto aí, Carol. Obrigada. Não quer abrir a câmera? Não, Tá com soninho? não, nunca abri, eu acho. Carol, você tá conseguindo acordar mais cedo? Não, na verdade eu tenho estudado mais à tarde, porque às vezes meu pai acaba me chamando de noite, daí eu fico com ele, então eu gosto de aproveitar, então eu tô tentando conciliar. Entendi. Mas na verdade eu vou ser bem sincera, eu tô bem desmotivada nessa quarentena, assim, não tá tão produtiva quanto eu gostaria. Tá, Então, Carol, mas assim, o que que você acha que falta para você estar motivada, para você estar se motivando nesse período? O que que você acha então, antes de ter as aulas online, eu tinha certo? feito meu cronograma e tudo, tava acordando muito cedo Uhum, para estudar e tudo. Meu cronograma estava muito bom. legal, Só que como entrou as aulas online, eu não consegui mais fazer nada de manhã, porque de manhã eu estudava, passava as coisas pro meu fichário, certo. e à tarde eu fazia exercício, Uhum, tipo listas e tudo. Só que, tipo, como tem as aulas online, eu não consigo mais passar nada pro meu fichário de manhã. hum, Então, só sobra a tarde para fazer exercício, então eu acabei ficando, tipo, e é muita coisa, e o sistema online do Sysflaming não é tão organizado com coisa de data, então você tem que entrar matéria por matéria, abrir o arquivo, pegar a data, então acaba, tipo, é muito mais complicado, daí daí eu tô meio assim com esse mas, ô, sistema novo. Carol, posso falar uma coisa para você? Você sabe que assim, nós também tivemos que nos reinventar nessa quarentena. Sim, não, com Não, certeza. não, tanto na questão de planejamento, quanto na questão de Sim, aprender novas ferramentas, a com certeza. utilizarmos, não, assim, a desenvolver as atividades para vocês, pensando justamente na questão da complexidade, da não complexidade. Então, assim, o que que eu percebi? Estou falando assim, no geral, que a princípio, até criar um hábito, até você se acostumar com, com essa nova rotina, demanda muito tempo. Então, é normal você falar que você tinha criado o seu roteiro de estudo, certo? Você tinha criado o seu Sim. roteiro de estudo. E aí mudou. Então, veio algo novo. Então, você criar um novo hábito de estudo em cima de algo novo demanda de você, demanda, né, mais tempo, demanda hábito com a nova ferramenta, entendeu? Uhum, sim. Mas você vai Uhum. ver que eu acredito assim que essa semana você já vai começar a melhorar e para a próxima semana então você já vai estar no avião, entendeu? Você vai conseguir voar. Porque com a gente Ai, também aconteceu do espero. mesmo jeito, Carol, do mesmo jeito. Uhum.
porque nós tivemos várias tentativas para sempre procurar fazer o melhor para vocês. Então, nessas tentativas de sempre procurar fazer o melhor para vocês, até você criar essa rotina, assim, sabe, menina? Demanda tempo, entendeu? Ah, sim, com certeza. Nossa, eu lembro que no começo, assim, é, você começa a trabalhar Deve ter sido muito difícil, mas 7 da quando tá manhã, vai dormir acostumado, 2 da manhã, sabe? Assim, meu Deus. fuçando, mexendo, aprendendo. Hoje já é bem mais tranquilo. Por isso que eu tô falando para você, é só uma questão mesmo de pegar o jeito, entendeu? Entendi. Você vai ver. Aí você até depois vai falar assim, ai, já tô tão acostumado que eu já até esqueci como que era o jeito antigo de fazer. Espero que a dica tenha te ajudado Verdade. aí na sua Com organização. certeza. Obrigada, Tati. Imagina, e eu acho que o legal também é assim, ó, por exemplo, agora são 7h03, né? A gente nem gastou muito tempo da nossa. A gente nem gastou ainda tempo da nossa aula, porque eu tô esperando ainda os outros alunos entrarem. É importante. Oi, professora. Bom dia, Barros! Bom dia. Saudade! Bom dia, Carlos. Bom dia, amiga. Barros, como que você está? Tô conversando com a Carol e com os demais aqui sobre rotina de estudos. Você está conseguindo estudar? Não. Oi? Não, mas tipo assim, eu entrego as coisas lá, só que eu não estudo. Você não tá sozinha mais, fica tranquila. Então, Barros, eu estava justamente ajudando, né, a turma aqui a criar uma nova rotina, um novo hábito, né, voltar para o hábito de estudo. E até é importante, isso que eu ia terminar aqui a colocação que eu estava falando para vocês, é que é importante nesses minutos iniciais que vocês estão entrando, né, eu estou dando boas-vindas para vocês colocarem um pouquinho mesmo, assim, o que tem angustiado vocês, o que dá para a gente, né, como profissionais da educação, e ajudar vocês também a administrar esse tempo de vocês, algumas dúvidas, incertezas. Eu acho que é importante a gente também usar o nosso tempo para a gente se fortalecer, entendeu? Porque eu acho que uma dica pode ajudar o outro. Até vocês mesmo, entre vocês, vocês podem estar dando o que está dando certo para um colega, pode dar certo para outro colega também. Então é legal a gente compartilhar essa nossa nova rotina para sempre estar ajudando os outros. Bom dia, Matheus. Tatiane. Fala, Carol. Bom dia, Tatiane. Só queria, tipo assim, eu tô com meu microfone de ouvido, o microfone não funciona sem o fone de ouvido. Ah, Então, eu vou desconectar o fone de ouvido porque gasta muita bateria. sim. Então, tipo assim, eu vou deixar o microfone desligado, tá? Tudo bem, ótimo. Só pra Oi, avisar. pro. Oi, peraí, deixa eu ver. Quem tá me dando. Oi, É a aqui é a Gasal. Aham. Gasal, você deixou uma duvidazinha lá no nosso chat. Sim, Eu, deixei. eu respondi para você, tá? Ah, tá, eu vou ir lá ver. Mas eu tenho outra pergunta, pro. Tipo assim, Ótimo, pode perguntar, Gasal. acho que tem um trabalho seu pra hoje, né? Eu posso entregar, tipo, de tarde? Sim, você pode entregar até meia-noite de hoje. Que trabalho, Ai. gente. É a atividade da semana passada. É. O casal entrou num ponto legal também. Porque é o seguinte, vocês ficam com dúvidas com relação às datas. As nossas aulas, elas acontecem nas quartas-feiras, sempre das 7, né, até as 8, 8 e pouquinho, né? Então, o que acontece? Eu procuro deixar a atividade para vocês um dia antes, mas não significa que essa atividade que eu deixo um dia antes é só para adiantar o processo. Vocês vão começar a desenvolver essa atividade, não é para ontem nem para hoje. Vocês sempre vão disponibilizá-la para mim, vão desenvolvê-la para a próxima semana. Então, por exemplo, hoje é dia 21. Vou pegar o calendário aqui para dar uma olhadinha. Quarta-feira que vem é dia 29. Então, a atividade que eu estou permitindo, que eu disponibilizei para vocês ontem no Sistema Online, vocês vão ter que desenvolver para me entregar quando? Na próxima quarta, no dia 29. Professor, até qual horário que eu posso entregar para a senhora? Até meia-noite, tá? Por quê? Porque daí eu sempre vou olhar
Geralmente eu posso dar uma olhadinha na quinta, eu posso olhar sexta, eu olho final de semana. Então, assim, eu estou me organizando aqui com o meu tempo, mas eu consigo ter a devolutiva do trabalho de vocês e devolver para vocês também, tá? Sempre quando eu dou um ok é porque tá tudo certo, tá? E eu faço observações se necessário. Eu acho que alguns já perceberam isso, tá? E uma das coisas que eu até quero comentar com vocês é justamente isso. Algumas respostas, né, do material de vocês, porque até então eu tenho deixado as atividades do nosso material poliedro, porque também a gente tem um cronograma, nós precisamos completar esse material, né? E o poliedro. Bom dia, Gui. Bom dia, Tati. Tudo bem? É o Bossai, né? É? Tô conhecendo a sua voz, Bossai. Ótimo, desligou. Então, e aí como nós precisamos completar o material do poliedro, o que acontece? Os exercícios que eu estou deixando para vocês de tarefa justamente está no livro, porque nós temos o suporte do quê? Da resolução das atividades, vocês podem estar consultando o material de vocês, e aí vocês podem estar colocando lá no chat, igual a Gasal fez. A Gasal fez algumas perguntas e aproveitou também a oportunidade da nossa aula no Zoom para perguntar. Isso que eu quero que vocês façam, gente. Nós precisamos ter esse feedback, ter essa conversa, ter esse retorno, tá? Não só com relação a dúvidas de atividades, né? Mas tudo vocês têm que estar sempre perguntando. Eu quero, de coração, que vocês se sintam seguros com relação ao nosso trabalho de literatura, ao nosso trabalho de história da arte, com relação ao conteúdo, com relação à nossa rotina, à nossa nova disciplina de estudo. Eu quero que vocês se sintam bem seguros, bem amparados por mim. E vocês sabem que eu tenho o maior prazer em ajudar vocês, tá? Então, com relação à atividade, à tarefa, novamente, eu repito, porque tem vários alunos ainda entrando agora, né? Vocês são mais de 40, tenho 28 participantes até o momento, mas eu vou repetir então, e quem depois quiser assistir essa aula novamente, essa gravação, né? Ela vai estar lá gravada, disponibilizada para vocês no YouTube. Então, quem perdeu alguma coisa, pode depois procurar no canal da escola, que tranquilamente vocês podem estar revendo essas informações, tá? Mas repetindo para quem está entrando aí também se sentindo seguro. As atividades que vocês têm que desenvolver, que eu deixo no Cisflaming Online, elas são para serem devolvidas, né? Para que eu possa ter um retorno. Quando? Sempre na quarta-feira seguinte. Até qual horário? Até meia-noite. Por quê? Porque até nessa aula vocês conseguem já tirar dúvidas. Então, tem alguns alunos que esperam para fazer, esperam explicação, já perguntam, já questionam. Então, é muito legal nós termos esse nosso contato aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, então, com relação à entrega de atividades? A Elisângela, ela desenvolveu agora uma outra ferramentinha lá dentro do nosso Cisflaming Online que vocês conseguem postar mais de um arquivo. E eu queria que... Bom dia, Arthur. Bom dia, professor. Tudo bem com você? Tudo. Tá com sono? Acabei de acordar. Vamos acordar de vez aí, né? Então, pessoal, não fiquem mais inseguros. A dúvida de vocês era, professora, no Cisflaming Online só dá para colocar um arquivo. Agora dá para vocês colocarem mais de um arquivo, tá? Então, se sintam seguros, podem postar lá. Não conseguiu postar ainda, tem alguma dificuldade, quiser perguntar no chat lá, pode perguntar, ou você ainda pode enviar para o e-mail da escola, tá? A escola, ela reencaminha para mim, então vocês podem ficar tranquilos, só não deixem de fazer, tá, pessoal? É importante que vocês estejam fazendo essas atividades, porque é aí que eu estou vendo que vocês estão absorvendo o nosso conteúdo e tudo mais, ok? Professora, quando acabar a quarentena, tipo assim, a gente vai ter que fazer a prova como? Tipo, todas as provas? Não, Barros, pode ficar tranquila, tá? Nós vamos estar... tudo isso é novo pra gente, né? Assim como é novo para a escola também é novo, é isso que eu estava conversando bastante com a Carol e com os demais aqui, com a Gasal também que perguntou. A
a escola vai se readequar a tudo isso. Então, assim, tudo vai voltar a funcionar normal, sem acúmulo, sem estresse para ninguém. Pode ficar tranquilo, tá? Tô tranquila. Então tá. Você ficar preocupado, eu acho que é o desespero de todo mundo, né? E aí, quando eu voltar, vou ter que fazer todas as provas, eu vou ter que fazer todas as atividades, eu vou ter mais aula do que eu tinha. Não, calma. Tá todo mundo se adequando e estudando da melhor maneira para atender vocês, né? Então, assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A gente vai sair dessa sempre melhor do que como entramos, né, Barros? É, sim, sim, sim. Né? Temos que ser bastante otimistas, eu acredito nisso. Eu acho que nós entramos de um jeito e vamos sair muito mais fortes, né? Nós somos brasileiros, não desistimos nunca e somos seres humanos apaixonados pela vida e estamos lutando por ela e para sempre procurar aprimorar isso tudo em nós, ok? Uhum. Pessoal, vamos começar a nossa aula então. Nós temos 31 participantes aí e eu acho que, né, a gente já deu tempo de fazer uma troca aqui, uma troca de experiências que eu acho que é bem legal. A nossa aula de hoje, ela é de História da Arte. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês, se não tiver perto de vocês o material, vão buscar o material de vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Além de pegar o material de História da Arte, é o material, o livro 1A, tá? Ó, esse livro aqui. E que eu quero que vocês tenham em mãos esse livro. Porque nós temos várias gravuras aqui, várias imagens, que sempre facilita o entendimento da história da arte. Porque se eu falo para vocês aqui, olha, lá na Grécia Antiga, né, os primeiros trabalhos artísticos, eles eram tecidos gravados em vasos. Aí você vai falar, como assim gravado em vasos? E ainda tinha o quê? Uma geometrização, angulações de retas e tudo mais, e que formavam um zigue-zague. Aí você fica, peraí, o professor está falando de zigue-zague, está falando de linhas verticais, linhas horizontais. Eu preciso ver tudo isso. Então, no material de vocês, tá? Ele está completo de imagens, mas eu também vou acabar mostrando aqui. De repente, alguém esteja sem o material. Eu acabo mostrando para vocês, para que vocês entendam esses conceitos. Os conceitos, eles começam a ter sentido quando, dentro da história da arte, quando nós visualizamos. Então, é importante estar sempre vendo para entender essa parte conceitual, essa teoria. A teoria, ela faz sentido quando ela é praticada, quando ela é vista. É sempre interessante, eu acho que vocês até conseguem perceber o seguinte, quando vocês fazem uma viagem, né, com a família de vocês, ou até mesmo uma viagem de intercâmbio, alguns de vocês já devem ter feito ou pensam em fazer alguma coisa assim. E nessas viagens, por exemplo, você acaba visitando locais, principalmente no exterior, mas até aqui no Brasil mesmo. Vocês acabam visitando locais que tenha uma bagagem cultural, que tem uma história a contar. E dentro dessa história do local, sempre tem uma influência cultural, tem algo relacionado à cultura. E aí tem algo relacionado à história da arte. E aí tudo começa a ter sentido para você. Por quê? Porque você está vendo, você está presenciando. Então, esse contato, né, visual, esse contato de conhecimento, ele faz toda a diferença. Tá, pessoal? Acho que é interessante aí vocês conseguirem perceber. Ok? Então, tem o material de vocês. Onde nós estamos, professora, dentro do material? Nós estamos no último capítulo do material aí, do Arte 1A, que é o capítulo 4. Eu perdi esse meu livro. Vamos, você perdeu? Perdi. Então, você vai fazer o seguinte, isso que eu ia falar, é legal você ter o caderno, né, um bloco de anotações, para vocês estarem anotando, e juntamente com o livro de vocês, o livro papel, tá? E quem tá sem o material, então, eu vou ficar mostrando as imagens para vocês aqui, então, fique tranquilo, tá, Barros? Mas anote as ideias principais, tá? Para você não ficar sem a teoria. E no desenvolvimento das atividades, porque a tarefa tá no material, Barros, acessa o portal do Poliedro, que lá você encontra o material digital
aí tem o livro digital. Tá? E aí, como você está sem o livro, você pode anotar só as respostas numa folha, digitalizar essa folha e enviar para mim no sistema online. Tá bom. Tá bom? Então, tá. Voltando aqui, então, pessoal, nós estamos no capítulo 4, na página 48, tá? A página, ela tem como abertura, olha que legal, pessoal, lá na Grécia, o Partenon, né? E aí, falando sobre viagem, pessoal, eu vou fixar aqui a imagem para vocês, deixar aqui. Eu acredito que muitos de vocês, ou alguns, né, já foram até esse local. Você já foi aqui? Sênia, se quer fazer uma pergunta, pode perguntar. Ah, não, prof, eu tinha clicado errado, desculpa. Mas você já foi até a Grécia? Sim. Já? Você já foi em Atenas? Não. Não? Onde que você foi na Grécia? Na verdade, tipo assim, é que eu tava indo pro... Na verdade, eu tava indo pra outra cidade. Aí eu só parei lá. Tipo, eu só fiz... Como é que é? Conexão. Ah, tá. Você fez conexão. Mas a sua É, só família, isso. Tipo, eu nunca fui lá. mas a sua família, ela ficou com vontade de voltar lá? Muita. Tipo, muita mesmo. Muita, né? A Grécia, ela tem vários mistérios, ela tem muitas histórias para contar, então é bem interessante. Algum de vocês, alguém de vocês, já foi até a Grécia? Tá. Ninguém respondeu, então... Barros, desliga o seu microfone, por favor. Obrigada. Já que nenhum de vocês responderam, então, se foi a Grécia, eu vou convidar vocês, então, para ir junto comigo hoje para a Grécia, tá? Mas só que nós vamos na Grécia Antiga. Nós vamos conhecer a história da arte da Grécia e vamos conhecer um pouco da história da arte romana, né? Então, nós vamos conhecer a arte greco-romana. Então, nós vamos falar de 700 a.C., de 500 a.C. e como que eram as manifestações artísticas, né? É engraçado que o ser humano, ele tem uma necessidade de colocar para fora aquilo que o emociona, aquilo que o diverte. Vocês estão ociosos em casa, em alguns momentos, procurando, às vezes, sempre assim, se entreter, fazer algo que trabalhe um pouco assim com a brincadeira, que nós chamamos de ludicidade. E em meio a tanta ludicidade, a história da arte, a arte, ela vem para preencher essa nossa necessidade de se entreter. Eu acho muito legal. Muitos se entretêm com a música, nós estudamos também a história da arte, muito a música, né? Vocês estão podendo conferir várias lives aí, parece que a gente nunca foi em tanto show na vida como nós estamos indo agora, né? Então tem várias apresentações musicais, e algumas dessas apresentações musicais, elas estão sempre procurando contar histórias. Cada artista que tem se apresentado, pelo menos os artistas brasileiros, eles têm procurado lembrar, né, do início da carreira deles, a família, a forma como eles se comportavam. E justamente a história grega é justamente da mesma maneira. Porque nós vemos que os artistas, eles vão manifestar-se, aqui nós não vamos estudar a parte da música, vamos estudar a parte plástica, mas vão procurar, de uma certa maneira, contar a história por meio da cultura. E como que ele vai procurar contar essa história, professora? Narrando uma história? Não, porque daí a gente vai partir para a literatura. Nós estamos falando de reproduções que podem ser monumentais, como estátuas, nós podemos ver arquiteturas, desenvolvimento de desenhos, imagens e tudo mais, tá? Então, vocês viram aqui apenas um local na Grécia Antiga, que é o Partenon, né, que está em Atenas. Eu volto a mostrar aqui para vocês. E nessa imagem aí, nós conseguimos perceber que essa arquitetura, ela é toda produção aí que nós temos, pessoal, desse início do estudo artístico voltado para a Grécia. Vamos pegar a Grécia como foco, vamos ver que lá tinham vários artistas. E esses artistas, eles gostavam de manifestar-se dentro da arquitetura. Então, nós temos locais que foram todos pensados
idealizados de uma maneira artística. E as pessoas, quando vão até esse local, elas conseguem se sentir maravilhadas diante de tanta beleza, diante de tanta riqueza que tem as produções. Tem riquezas de estudiosos ali, foram pessoas que estudaram, que pensaram em cada linha, em cada construção, em cada coluna levantada dentro do Partenon, por exemplo, e outras localidades aí, tá? Então, é importante a gente perceber que a Grécia, ela serve de inspiração não só para os artistas plásticos, mas nós podemos perceber também que a Grécia Antiga, ela serve de inspiração para filmes, né? Eu acho que vocês já devem ter visto em filmes, em séries. Serve de inspiração para poetas, inspiração para teatrólogos. Então, nós temos vários segmentos da cultura olhando para a Grécia, né? Então, vamos agora também fazer a mesma coisa, olhar para a Grécia. E de cara, nós vemos que a Grécia Antiga ela foi muito inovadora, porque ela trouxe o quê? Quando a gente fala de inovação, nós estamos falando de algo novo. Então, foram novas produções. E novas produções que vão acabar influenciando também os romanos e outros artistas no mundo todo, tá? Nós temos a foto de parte desse Partenon aqui, ó, que eu acho que é legal vocês verem. Foto de parte do Partenon. E aí, ao lado, nós temos uma escultura, tá? Então, nós temos aí o Partenon e uma escultura para vocês verem aí, tá? Esses estudos que nós vamos estar fazendo, pessoal, ele vai, na verdade, do ano 9 antes de Cristo, ele abrange o tempo 5 antes de Cristo, 146 antes de Cristo. Então nós vamos voltar, né, um tempo muito retrógrado. Nós vamos voltar mesmo no passado aí para contar um pouco da história, tá? Esparta, Corinto, Atenas, Roma, tá? Então, na Grécia Antiga, eu vou abrir aqui para vocês, eu deixei um roteiro de estudo para vocês no Cisplane. E aí eu fiz um breve relato para vocês do que significa a história da Grécia Antiga e de Roma, né? As manifestações culturais. Então, eu vou abrir para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela. Professora, Fala, meu anjo. tipo, eu entrei lá no Cislame pra ver esse negócio que você tinha postado, e daí ele falou que eu não podia abrir porque eu não tinha um e-mail logado no Cislame, que só minha mãe pode abrir, por causa que só ela tem o e-mail do Cislame. Daí, tipo, Eu vou fazer o seguinte, ô Bossai. Eu vou liberar para vocês, tá? Tá. Mas não tem problema, você acha que não estava na aula o tempinho que eu estava falando? Que vocês têm até quarta-feira que vem para me entregar todo esse trabalho. Você estava com pressa, achando que era para hoje? Não, eu tinha visto que você falou que era até quarta que vem. É que, tipo, tá. tá no Google Drive, né, o negócio. E o e-mail da minha mãe não é do Google. Daí eu não conseguia, tipo, abrir de nenhum jeito. Porque é ela que tem o e-mail do Cislame. Daí você tem que aceitar, tipo, a minha solicitação que eu enviei no Google Drive. Tá, eu vou aceitar então e eu vou rever isso daqui, tá? Eu tô só arrumando a tela aqui para compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Mais ou menos, tipo, tá pequenininho o negócio aí, tá apertadinho. Aparece um negócio de cima. Parece que... Tipo, só tá aparecendo assim, atividades de História da Arte 22/4. Só isso. Tá. Tipo, tá cortando a tela. Tá cortando a tela? Tá, vamos esperar só um pouquinho. Eu acho que tá pensando.
Peraí. Vou interromper aqui o compartilhamento. Ela fechou para mim aqui. Me espera só um pouquinho. Eu vou abrir pelo Drive mesmo. Tá, vamos lá. Vejam se vocês conseguem ver agora. Conseguem? Sim. Sim. Para mim tá perfeito aqui agora. Então, ótimo, olha só. Né? Eu até coloquei as orientações para vocês, pessoal. Procurei ser mais clara possível. Porque eu sei que quando nós estamos em casa e você não tem o professor falando, né, no seu ouvido, a escrita ela tem que trazer todas as informações básicas para instruir vocês, né? Aí é o texto instrucional que é lançado em mão aí. E aí eu coloquei para vocês, né? Peguem o livro de História da Arte, 1A. Então, tá vendo que as descrições elas estão bem práticas para vocês. Deixa eu só liberar alguém aqui. Tá, tudo bem. Ok. Bom dia, Luciano. Pronto. E aí eu coloquei para vocês aqui que nós vamos falar de uma Grécia Antiga, então, de 146 anos antes de Cristo. E que a arte grega, né, ela foi dividida. O estudo ele foi dividido de acordo com o quê, professora? Esse estudo de divisão, ele se baseia em quê? Ele se baseia, na verdade, nas produções. Então, produções que se enquadram dentro desse estilo, né, e que foram produzidas nesse período de tempo. Então, as produções elas vão ser divididas de acordo com o tempo, né? E além do tempo, nós vamos perceber também que vai ser de acordo com as características. Então, a Grécia Antiga, eu acho que é importante eu falar para vocês que ela ainda existe, tá? Você pode ir até a Grécia, que você vai conseguir visualizar tudo isso que nós vamos estar falando agora. Se vocês forem em alguns locais, sempre vai ter um guia perto de vocês, ou mesmo que vocês vão sem um guia, mas vão com algum manuscrito, peguem o material eletrônico de vocês, busquem informações e vocês começam a vislumbrar tudo aquilo da região, do local, tudo começa a fazer sentido, fica bem interessante, né? Então, assim, e não só na Grécia Antiga, nós vemos que outras produções arquitetônicas, outras obras de arte, ainda são influenciadas pela Grécia. Nós conseguimos perceber que em determinados locais, que alguns estabelecimentos, como universidades, muitos de vocês que já foram aos Estados Unidos, por exemplo, ou até mesmo no Brasil, nós vemos que alguns prédios das universidades, elas têm a produção tem inspiração na Grécia Antiga. O formato arquitetônico da Grécia Antiga ainda existe. Algumas estátuas ainda são colocadas em determinados locais, em determinadas cidades brasileiras, europeias, americanas e em demais locais aí do mundo todo, elas têm inspirações na Grécia Antiga e também em Roma, que nós vamos falar aqui. Então, por isso que eu coloquei para vocês, a Grécia Antiga ainda existe. Né? Então, esse tópico que eu coloquei para vocês é justamente para isso. Ela existe lá na Grécia, mas ela existe em qualquer localidade do mundo, né, dentro das manifestações artísticas. Nós podemos ver não só universidades, outros edifícios públicos, algumas instituições financeiras, como bancos, né? A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem alguns arcos na frente que tem inspirações na Grécia Antiga. Outras esculturas que nós vemos, ou seja, a Grécia ainda existe. Nós podemos ainda ver muita arte
né, inspirada na Grécia e na Roma Antiga, tá? Então, quais foram os padrões, professora, que foram divididos? A senhora falou que podemos estudar a Grécia, estudarmos Roma dentro da arte de maneira separada, dividida. Como que aconteceu essa divisão? Essa divisão ela aconteceu por etapas, pelo tempo e pelas influências que receberam. E aí, quais são esses períodos, então? Nós podemos nomear como período geométrico, que abrange o período de 900 a.C. até 700 a.C. E ele recebeu esse nome de período geométrico justamente porque as imagens, os desenhos, eles eram feitos inspirados em geometrizações. Tem até uma canecazinha aqui, que tem várias... Ela é ilustrada, não sei se vocês conseguem perceber, vou deixar bem pertinho da câmera aqui. Tem ilustrações, aí você vai falar, professora, são ilustrações que estão formando florzinhas. Mas querendo ou não, esse desenho, que parece uma mandalazinha, ela tem algumas questões geométricas, né? A gente tem um semicírculo aqui, ó. Nós temos vários círculos pequenininhos que vão decorando uma caneca. E nós vemos que na Grécia Antiga, decorar vasos, vasos que lembravam certas urnas, porque vai estar ligada à questão fúnebre, assim como nós vemos lá no Egito Antigo, que a arte era ligada à questão funérea, né, da questão do enterro, de como as pessoas elas eram, depois de mortas, colocadas, na verdade, em um determinado local. No Egito Antigo, faziam-se a mumificação, né, o caixão, que na época não era chamado de caixão, mas o local onde colocavam os mortos, tinham todos os aspectos culturais, pensando na vida após a morte, né, como o Egito Antigo. Aqui na Grécia, nós vamos ver, então, que essa parte do período geométrico, ele também estará ligado em alguns momentos, essa questão funerária. Então, assim, alguns vasos não. Vou mostrar para vocês que eu acho que vai ficar melhor. Esse período geométrico, ó, nós temos aqui, ó, é a chamada cratera, pessoal, ó. E aí você consegue perceber que nessa cratera, que é essa urna em forma de uma taça, em forma de um vaso, ele tem uma representação toda geométrica. E essa representação geométrica, professora, serve para quê? Serve para narrar uma história. A história de quem? Da pessoa que morre. Então, tem toda uma questão aí. Eles vão colocar objetos, vão contar um pouco da história da pessoa que morreu na representação artística aí por meio da geometrização, tá? Então, focando aí. E quais são as imagens geométricas que nós podemos encontrar nessa urna fúnebre aí, né? Essa urna funérea? Nós podemos perceber que o material geralmente usado por eles era cerâmica e tinha sempre assim motivos decorativos de triângulos, de linhas verticais, linhas horizontais que formavam certos zigue-zagues. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, aqui em cima, que vocês vão conseguir perceber, ó, os zigue-zagues. Eu acho que é bem interessante como eles faziam isso, né? Um vaso grande, então. E esse vaso que eu mostrei para vocês é um vaso que depois foi levado até o cemitério, tá? E aí nós vemos que nesses zigue-zagues, pessoal, há todo um pensamento, porque eles vão usar angulações, tipo ângulos de 90 graus para produzir o outro. Então é tudo milimetricamente pensado. Não é você pegar um papel e sair reproduzindo. Ah, legal, vou criar agora uma linha na minha vertical. Pronto. Aí agora eu vou criar uma linha na minha horizontal. Aí eu vou criar na vertical, desço, subo. Olha lá. Aqui
eu fiz sem pensar nas angulações, sem um estudo, né? Eu fui só imaginando e reproduzindo. Aqui não. Nós vamos perceber que eles não vão só imaginar e reproduzir, eles vão estudar, eles vão calcular. Então, era tudo muito bem trabalhado. E aí nós vemos também a questão de não só as linhas, os círculos também estarão presentes. Acho que vocês conseguiram perceber isso. E, além disso, nós vamos ver até a geometrização, pessoal, para representar pessoas e animais. Olha, veja bem. Nós vemos pessoas, vemos animais, vemos que estão narrando uma história, tem um contexto mitológico nessas histórias, tem um envolvimento social de como esse homem convivia com outras pessoas, como ele tinha contato com o nariz. E é importante você perceber, veja bem, vou deixar a imagem ainda aqui, ó, até mais de pertinho, para vocês verem. A cabeça dessa pessoa, ela era mais ovalar, né? Nós chamamos de cabeça ovoide. No nariz, o nariz ele era representado por meio de uma gota. E o tronco, pessoal, geralmente tinha a fórmula triangular. Vê se vocês conseguem perceber. As coxas dessas pessoas, elas eram bem longas e a panturrilha bem cilíndrica. Eles tinham um padrão. E esse painel decorativo, ele servia justamente para narrar e contar a história de quem tinha morrido, tá? Então, é importante vocês perceberem que o local onde serão representadas essas geometrizações, onde foram pintadas, onde foram trabalhadas, pessoal, estava ligada à questão funerária, tá? Esse estilo geométrico, para narrar histórias, então, representam figuras aleatórias, geométricas, como representações das pessoas e também de animais, tá? Depois desse período geométrico, pessoal, nós vamos ver que existe o chamado período arcaico. E esse período arcaico, ele vai de 650 a.C., pessoal, até 500, né, antes de Cristo. Então, nós estamos ainda bem no passado. E aí você pensa, puxa, então o nome arcaico tem tudo a ver com essa questão de 650 a.C., de 500 anos antes de Cristo, porque arcaico quer dizer antigo. Mas não. Esse período arcaico, embora, né, na cabeça da gente nós temos a ideia de que arcaico é passado, o período arcaico foi um período inovador para a história da arte. Então é importante vermos. As cidades-estado, elas começaram a ser desenvolvidas, né? A gente tem aí guerras greco-pérsicas e outras manifestações ainda acontecendo. Então, é importante nós vermos que a arte ela vai reproduzir justamente o ser humano, né? E nós vamos ver que algum deus ou alguma deusa vai ser homenageado. Quando você vai à Grécia também, ou mesmo não indo à Grécia, mas outras localidades europeias, ou demais, que contam muito a história da questão mitológica, nós vemos que os deuses, eles são inspirados e homenageados nesse período, no período arcaico. Então, veja bem, arcaico, por mais que significa passado, velho, ultrapassado, o período arcaico dentro da história da arte foi inovador, porque foram aí que eles criaram monumentos, criaram estátuas para homenagear os deuses. Então, eles imaginaram, a deusa Vênus, como que ela é? E aí, a gente tem lá até a Vênus de Milos, mas, né? Como que nós vamos... A Vênus de Milos é depois, mas a gente pensa assim, como que uma deusa é? Então, eles iam lá, esculpiam aquela deusa e criavam aqueles monumentos para homenagear os deuses. Netuno, Baco, quais são os outros deuses mitológicos? São vários. Nós vamos conseguir ver esses deuses, porque antes eles eram frutos da imaginação, mas agora nós vamos conseguir visualizar por quê? Porque o homem grego vai produzir esculturas que vão reproduzir esses deuses.
Então, vocês conseguem já, hoje vocês imaginam os deuses, porque vocês já viram algumas dessas esculturas. Por quê? Porque nesse período arcaico, o homem decidiu, então, criar, né, por meio de esculturas, os deuses mitológicos. Então, era bem legal. E eles eram elaborados, pessoal, de acordo com a proporcionalidade. E existia um chamado sistema decorativo de ordens, que eram chamadas de ordens gregas, não só não os deuses, tá, pessoal? Os monumentos que nós vemos, que eram chamados, essas ordens eram gregas, dórica, jônica e coríntia. O Fabrício tá até com um símbolo aí do Corinthians, né, Fabrício? Vai, Corinthians! Mas aqui nós vemos que a forma é, né? A forma é coríntio. Que é uma forma corinta também, vou mostrar para vocês aqui, ó. Se você for olhar nesse período arcaico, olha como é inovador, pessoal. Aqui, ó, nessa primeira imagem, tá vendo? Nós temos o chamado dórico. Se você está com o livro aí, você consegue ir na página 52 e vocês conseguem perceber que essas colunas, as colunas gregas, elas foram criadas nesse período arcaico. Então, juntamente com a personificação por meio das esculturas dos deuses, nós vamos começar a perceber que na arquitetura aqueles arcos gregos muito bonitos, arcos não, os pilares gregos, vão ser produzidos justamente nesse período arcaico. E aí nós temos aqui o dórico, que ele é mais na vertical, ele é produzido mais na vertical. Daí nós vamos ter a representação jônica, e na jônica nós vamos perceber que na ponta desse pilar, nós vamos perceber uma decoração, ó, que vai justamente para a lateral. Aqui, ó, você pode perceber que na dórica não tem. A dórica ela é mais voltada só para a linha reta. Na jônica não, tá? E na coríntia, perdão, ou também chamado de coríntio, tá? Nós vamos perceber ainda que vai ter mais uma decoração ainda na ponta. Olha aqui. Vocês conseguem ver. Aqui, ó. E essa decoração, olha que linda. Ela já traz uma riqueza. Além de ser igual, aqui você pensa, professora, mas tá igual a dórica. Mas na ponta nós vemos um outro trabalho. E aí nisso, vocês conseguem perceber, ó, os capitéis jônicos e capitéis coríntios. Então, essas ponteiras são chamadas de capitéis. Olha lá, para vocês verem. Tá? São bem trabalhados, né? Os capitéis, eles não conseguem estar presentes ainda dentro do período dórico, né? No período arcaico, mas já consegue ver no jônico e também no período aí de coríntio, tá? Depois desse período aí, arcaico, nós temos em 500 a.C. a mais ou menos 323 a.C., o chamado período clássico. E nesse período clássico, gente, a arte, ela procurava representar o ideal, o perfeito, o belo. Então, daí surgiu a expressão o belo. E essa beleza do belo está ligada à questão da perfeição. Aí você vai falar, professora, mas por que ligada à questão da perfeição? Porque cada obra produzida, pessoal, ela tinha estudo e proporções matemáticas perfeitas. Então, era tudo calculado. Sabe essas equações matemáticas que vocês realizam para chegar a determinados valores? Na arte também funcionou da mesma maneira. Então, vamos criar uma linha simétrica que tem ângulo de 90 graus para a direita, ângulo de 90 graus para a esquerda. A gente abre a direita, abre a esquerda. E o meio fica perfeito. Então, a pessoa vai ser representada dentro dessas simetrias e dentro desses cálculos matemáticos. As obras, não só na escultura, é claro, mas
quando a gente fala de Grécia, a gente fala muito mais de arquitetura, pessoal. A arte ela era muito mais representada dentro da arquitetura, né, do que em outras vertentes. E dentro dessa arquitetura, do período clássico, as mais conhecidas é a imagem que eu mostrei para vocês de abertura, né, que as duas obras estão em Atenas, que é a Acrópole e o Partenon, tá? Olha lá, ó, vista da antiga Acrópole e as ruínas do Partenon, que são esses locais aqui. Então, são as grandes produções clássicas que nós temos da Grécia Antiga. E aí aqui você consegue já perceber os pilares que já foram desenvolvidos lá no período arcaico e as outras proporções e produções. Nath, Oi! aceita o Bruno, ele tá pedindo, o Godoy. Tá. É porque eu coloquei aqui atrás. Obrigada. Vou deixar aqui. Eu consigo ver. Obrigada. Oi, Bruno. Oi, Tudo bem? tudo. Bruno, nós estamos em História da Arte, capítulo 4 do material de vocês, que tem início na página 48. Mas nós já estamos no período clássico da História da Arte, que está na página 53, tá? Nós estamos seguindo o roteiro de estudo que eu disponibilizei para vocês no Cisflaming, mas está tudo aqui presente no material de vocês. Tanto que as ilustrações eu estou mostrando do próprio material que vocês também podem ter em mãos aí, tá? Ok? Então, esse período clássico, pessoal, ele acabou sendo um período de riqueza maior ainda para a Grécia, né? Com esses monumentos arquitetônicos, né? A arquitetura, ela ganha muita força, então, e ela é produzida matematicamente calculada de uma maneira muito perfeita. E é engraçado também, pessoal, que desse período clássico, nessa questão do belo e na proporção das esculturas, há 8 anos atrás, uma revista brasileira, ela quis lembrar esse período clássico dos gregos e de onde saiu essa expressão do belo e da perfeição e tudo mais. E eles pegaram uma personagem, uma pessoa pública, e foram estudar, né? Eles pegaram uma pessoa, mas antes de escolher essa personalidade, esse artista, eles passaram por um processo de verificação, de estudo, de várias outras pessoas públicas que tivessem simetrias perfeitas, como no período clássico grego. Ou seja, o rosto de uma personagem pública que tivesse a angulação do olho perfeita, de acordo com os gregos, tá, pessoal? Não é de acordo com o que você fala. Ah, isso é bonito, ah, isso para mim é feio, isso é bonito. Nós até conversamos na nossa primeira aula de arte que eu falei para vocês que beleza está nos olhos de quem vê. O que pode ser bonito para mim, pode não ser bonito para vocês. Conceito de beleza. Mas conceito de belo, de acordo com os gregos antigos, queria dizer o quê? Simetrias e angulações perfeitas. E aí eles foram procurar uma pessoa, uma personagem que tivesse essas angulações, que tivessem essas simetrias no rosto que eles consideravam então como perfeitas. E eles conseguiram detectar que a Jennifer Lopez, né, uma personagem pública, tem um rosto com as simetrias perfeitas. Um olho dela é separado do outro olho, calculado de acordo com os centímetros, usado nesse período clássico grego. Que o formato do nariz dela também segue essa proporção da Grécia Antiga. O cálculo do formato do rosto dela, um pouco ovalar. Eles chegaram à conclusão de que, se os gregos antigos viessem hoje e quisessem aplicar o mesmo estudo que nós estamos vendo aqui do período clássico, dessas equações matemáticas para as suas produções, a Jennifer Lopez seria exatamente o que os gregos produziram no passado. Eu achei bem interessante essa matéria quando eles fizeram, porque parece que as coisas, igual eu falei para vocês, parece que as coisas da Grécia Antiga ou as coisas da história da arte do passado não são estudadas ainda hoje. Mas como eu já abri
essa aula para vocês dizendo que a Grécia ainda existe e ela existe até nas angulações de pessoas. E é engraçado depois vocês pegarem uma régua na casa de vocês, pegarem uma fita métrica e medirem para ver se a dos pais de vocês é igual, medir a distância de um olho até do outro, se dá uma diferença, se não dá. Eu até vou pegar uma régua aqui, que eu deixei separada para vocês, justamente para fazermos essa dinâmicazinha, ó. Nós temos aqui os centímetros, e aí dá para fazer o cálculo, por exemplo, de um olho até o outro, e aí você calcula o do seu pai, calcula o da sua mãe, dos seus irmãos, para verem se vocês têm essas semelhanças geométricas aí, tá? Mas o que é mais importante a gente lembrar aqui nesse período clássico, então, as produções arquitetônicas, então, elas ganham destaque, tá? Depois do período clássico, pessoal, nós temos o chamado período helenístico. E aí, nesse período helenístico aí, nós vemos que vai... Eu falei para vocês que o período clássico, ele terminava em 323 a.C. Logo, o período helenístico começa quando termina. 323 a.C. e vai até 146 a.C. Que aí nós vamos perceber que o Império Grego Antigo vai ganhar, eles vão ser tomados, né? Eles vão ser dominados pelos romanos, então aí já vai ter influência também da cultura romana dentro da arte, tá? Nós vamos perceber que aqui o individual ele não vai ser mais tão valorizado. Nós vamos perceber que a arte também vai ser representada no coletivo. Vou mostrar para vocês aqui que eu acho que é importante. Deixa eu só voltar aqui para vocês, pessoal, na imagem da Acrópole. Ela foi representada por meio de desenho. Voltando só um pouquinho no período clássico e voltando também nas ruínas do Partenon, em Atenas, na Grécia. Ó. Nós temos essas ilustrações aqui, ó, que são bem interessantes, tá? E durante as guerras greco-pérsicas, nós vemos aí que os persas acabavam destruindo os edifícios e as estátuas existentes em Acrópole, tá, pessoal? Então, boa parte dessas esculturas acabaram, não contei para vocês, nessa curiosidade, sendo destruídas aí nesse período da guerra greco-persa, tá? Várias esculturas foram também destruídas, assim como alguns monumentos também, tá, pessoal? Mas hoje a gente ainda consegue lembrar, né, pela riqueza cultural, intelectual, uma questão também da democracia na forma de governo que atingiu nesse período, principalmente no governo de Péricles. E aqui nós temos uma estátua, ó, vou deixar para vocês aqui. E essa estátua, nós conseguimos perceber, ó, pessoal, a questão da simetria que eu falei para vocês, tá? Desse período clássico era todo estudado. Acho que é legal vermos, né? A réplica, isso aqui é uma réplica, tá? Essa não é a verdadeira estátua. Aí essa réplica aqui, né, tá no Museu de Nápoles, e ela é chamada de Dorífero de Policleto. É o Dorífero de Policleto, então, tá? E aí nós vemos, pessoal, eles até colocam aqui para vocês o material do poliedro, eles colocam que o Percy Jackson, no Ladrão de Raios, tem uma inspiração aqui, porque tem uma inspiração na Grécia Antiga, porque ele descobre que é o filho do deus grego Poseidon, né, o adolescente Percy Jackson, ele descobre que ele é filho do deus grego Poseidon. Quem aqui já assistiu Quem já leu Percy Jackson, o Ladrão de Raios? Alguns de vocês já comentaram comigo, professor, a senhora gosta de Percy Jackson? Ele faz muito tempo, mas eu li o Ladrão. Você leu o Ladrão de Raios? Você, Bossai, que leu? Sim. Eu não estava conseguindo gostar. E outros de vocês também já viram. Então, assim, só para vocês lembrarem que esse adolescente, o Percy Jackson, ele vai ser o filho de Poseidon.
Então, nós percebemos que os mitos, né, a mitologia surgiu na Grécia Antiga. Então, nesse período que nós estamos estudando da história da arte, nós estamos falando muito da mitologia, da representação da mitologia. E Professora, fala, Matheus. quem que é Poseidon? Você nunca ouviu falar do deus do mar? Você já viu com outro nome também, Netuno, né? Eu não sei, não. Não? Você nunca viu nem a Pequena Sereia? Não, eu não conheço Poseidon. Poseidon? Ele é o deus do mar. Ele não aparece na na Pequena Sereia, professora. Ele não parece, mas eu estava só brincando com ele para ver se pelo menos a Pequena Sereia ele já tinha visto. Eu conheço a Pequena Sereia. Oi? A Pequena Sereia eu conheço. E aí a Pequena Sereia não tem Poseidon, então você não sabia quem era, né? Mas Poseidon é o deus do mar. E em algumas outras histórias ele é conhecido como Netuno também. Você nunca ouviu falar nem em Netuno? Já. Já? E o Ladrão de Raios você já leu? Netuno é aquele planeta, não é? Não. É Percy Eu Jackson. não conheço nenhum. Nenhum, Barros. Nenhum. De repente agora você até possa querer ler, né? Eu acho que ele é bem legal. Porque até ele conta aqui a história, diz o seguinte, né? Eu já vi, eu já conferi, eu achei super interessante. Porque ele fala que para não acontecer uma guerra muito grande entre os deuses, né? A gente vê que o Percy Jackson ele vai navegar na Grécia Antiga, ele vai para lá, ele volta para ele poder ajudar a filha de Atena. Então nós sabemos que Atena é uma deusa e aí ela tem uma filha e o Percy Jackson quer ajudar essa filha de Atena e aí juntos eles vão para uma missão muito perigosa para salvar toda essa história dos deuses e tudo mais e essas questões mitológicas que nós vemos aí. No caminho eles vão enfrentar vários inimigos. Esse é o segundo. Esse é o segundo, professor. Eu estou contando o segundo, né? Que eles vão encontrar os inimigos mitológicos. E aí é importante a gente lembrar que essa história, mesmo que o Bossai está falando aí pra gente que é o segundo, essa história, ela não é exatamente igual à história da mitologia grega que nós vimos aí, que vocês acabam estudando dentro de história, dentro de sociologia, muito dentro de filosofia, né? O Ronei pode falar bastante para vocês sobre a questão da mitologia, mas é legal vocês verem que dentro de Percy Jackson não é igual à mitologia. Eles vão usar como referência à mitologia, o nome dos deuses mitológicos eles vão estar usando, mas é legal vocês fazerem essa diferença e saber que lá, contado no Percy Jackson, a história do Deus não é igual à da mitologia mesmo criada nesse período da Grécia Antiga, tá? Por quê? Porque é uma história moderna, né? Uma história atual. E aí eles quiseram trazer para a realidade toda essa ideia antiga aí, tá? Então vamos voltar para o período helenístico aí. O período helenístico, então lembrando que o período clássico termina em 323 a.C., então começa o período helenístico em 323 a.C., e ele vai até 146 a.C. E assim, 146 a.C. é até uma dúvida, porque muitos estudiosos pensaram que poderia ir até 27 a.C. Então há uma incógnita aí com relação a isso, tá? É uma dúvida quanto à duração desse período, tá? Por quê, professora? Porque aí ela começou, nesse período foi justamente quando os romanos tomaram o domínio sobre a Grécia e tudo mais, e aí, né, essas localidades estiveram sobre o domínio romano, e o domínio romano começa em 27 a.C., 26 a.C., então 28, 29, então há uma incógnita com relação a essa questão de datas, tá? Mas nesse período helenístico é importante lembrar que lugares e esculturas serão ainda produções inspirados aí nesses pilares e nas esculturas. E nós temos a clássica aí, a Vênus de Milo, mostrar para vocês. A Vênus de Milo, ela está hoje lá no Louvre, daí quem pôde ir, né, no Louvre pôde já ver. Eu acho que muitos de vocês já foram até Paris, ou alguns. E aqui está a Vênus de Milo.
Aí você fala, professora, é aquela estátua sem o braço, né, professora? Vários alunos falam isso para mim, né? E Vênus, nós sabemos que Vênus é o nome da deusa Afrodite. Em Afrodite, você já ouviu falar, Matheus? Matheus? Acho que não também. Você nunca ouviu falar na deusa do amor? Não. Essa daí eu Pra sei mim quem é. era o deus Baco Baco. O Baco é o deus das festas e dos vinhos, né? Ah, tá. Mas a gente vai ver na literatura que, por exemplo, na obra de Camões, Os Lusíadas, Baco, ele não vai estar envolvido com festas e vinhos. Ele vai estar na função de ficar perturbando a navegação dos portugueses. E aí eu vou acabar contando um pouquinho da história da mitologia para vocês, dentro da obra Os Lusíadas, para vocês entenderem. Por que eu não estou entrando tanto no mérito da mitologia aqui dentro de História da Arte? Porque justamente eu vou deixar, né, essas histórias mitológicas para contar para vocês quando nós formos falar de Os Lusíadas, que é o poema épico aí de Camões, que já vai estar no livro 2 do Poliedro dentro de literatura, ok? Mas essa escultura ela é feita em mármore, acho que é importante eu falar do material para vocês, onde que a deusa, a Vênus de Milo, ela foi esculpida. E além da Vênus de Milo, pessoal, nós vemos que nós temos também a escultura da Afrodite de Cínico de Praxiteles, tá? De Praxíteles. E aí aqui, ó, a Afrodite de Cínico, é essa aqui, ó. Para quem tá sem o material. Barros, você tá conseguindo acompanhar, minha linda? Tô acompanhando. Ah, então tá, não porque você falou que tava sem o material, mas aqui você tá conseguindo perceber? Aham. Então tá, né? Nós percebemos que a Afrodite de Cínico, ela teve que passar por uma... Deixa eu sentar aqui, João. Ela teve que passar por uma reforma. E aí nós vemos que o tronco e as coxas dela são originais, então nada foi mexido, nada foi modificado. Vou mostrar aqui para vocês, né? O que foi restaurado foram a cabeça, as pernas, e os braços dessa imagem aqui, tá? Que é a Afrodite de Cínico do Praxíteles, ok? Acho que vocês conseguiram perceber aí, tá? No período, né, romano, agora vamos dizer aí, então, Roma conquista, né, todo o território lá, o Império Grego, né? Assim como a Grécia, Roma também conquistou um grande império. Então, assim, Roma também conquista um grande império. E por ele conquistar um grande império, ele acaba, perdão, estava aceitando alguns alunos aqui. Ele acaba, então, imitando muita coisa dos gregos antigos. Então, nós vamos ver que o primeiro Império Romano, as basílicas, os fóruns, até mesmo pistas de corrida, gente, teatros, locais de banhos públicos. Eu acho que vocês já devem ter visto em filmes, né, que as pessoas tomavam banhos em locais públicos, assim como nós temos hoje ainda, né? Nós vemos hotéis, resorts, clubes, onde as pessoas dividem as piscinas. Na Roma Antiga, nós vemos que existiam o quê? As casas de banhos, né? Os banhos eram públicos. E nesses locais aí, nós vamos perceber que o Império Romano, ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar uma decoração artística. E nessas decorações artísticas, você pode perceber, para quem também já foi em Roma, ou mesmo quem não foi, mas em alguns filmes, por exemplo, pode perceber que tem, às vezes, assim, sempre no meio de uma rua, tem algum chafariz, tem várias fontes que jorram água, e aí ali tem deuses mitológicos. Então, assim, às vezes tem... a gente pode ver o que nós tínhamos falado aqui, né? O Poseidon,
Netuno, né, que é Poseidon. Nós vamos ver outros deuses, Baco, por exemplo, em algumas localidades de Roma, com uma fonte, vários deuses e águas. Em alguns locais de banhos públicos, vamos ver que também há decoração de deuses gregos. E além de deuses gregos, nós vamos ver também esses trabalhos, todos voltados ainda para os gregos antigos, tá? Até mesmo nas produções das colunas. Então, alguns falavam assim, então quer dizer que o Império Romano ele acabou sendo uma imitação dos gregos. Nós podemos dizer, entre aspas, imitação, mas não é uma releitura, mas é algo novo em cima do passado. Você recria. Então, os romanos, eles recriaram uma ideia que os gregos tinham produzido no passado. Então, há uma recriação da arte grega, tá? Então, eles inspiraram-se nos gregos. Alguns copiaram? Copiaram. Outros recriaram em todos os aspectos. Agora, o que nós vamos perceber é que os romanos vão produzir novo, né, de novidade, e que os gregos não usavam, é a questão dos arcos redondos, ó. Aqui na imagem, ó, abaixo está sem material, os arcos já são redondos. Vocês estão conseguindo? Tô vendo. Então, esses arcos redondos na arquitetura foram inovações dos romanos, tá? Os espaços podem perceber que não tem colunas de sustentação. No local das colunas de sustentação, nós percebemos que há uma abóboda. A arquitetura ela é semicircular, ó, forma um semicírculo, e isso difere dos romanos. E nós vamos ver que existem umas colunas apoiadas nos cantos. Não a coluna de sustentação como os gregos. Deixa eu voltar aqui na do grego, para vocês perceberem que é diferente. Ó, na arquitetura dos gregos, as colunas servem para sustentar. Na coluna romana, nós vemos que essa coluna está só nas extremidades. Tá vendo? Elas não são de sustentação. Outras coisas também que os romanos acabaram produzindo, pessoal, é que eles foram responsáveis pela criação de uma vasta rede de estradas. Então, assim, eles tiveram que produzir uma ampla estrada. E nessa ampla estrada, por isso que saiu aquele ditado, eu acho que alguns de vocês já ouviram esse termo, tem até um filme que fala assim, que diz que todos os caminhos levam a Roma. Tem um filme, não sei se vocês já viram, que fala, todos os caminhos levam a Roma. As estradas foram responsáveis pelos romanos.